Boa noite para todos, sejam bem-vindos ao programa Militão e Militão aqui pela TV CNT. E boa noite para vocês também de Brasília e Belo Horizonte que acompanham, né, essa transmissão. Muito bem, a questão polêmica do IPTU aqui em Londrina e esse caso que é o de maior valor, né, que foi exposto, que é o caso da chácara ali da Ayrton Senna, né, que é uma família que cultiva verdura, né, já há muitos anos, né, e aquilo lá virou uma área urbana. E tem inclusive a discussão se ali deveria ser ITR ou IPTU. Mas o fato é que quando recebeu o carnê, o dono da chácara quase teve um ataque cardíaco, né? Porque veio R$165 mil para ele pagar, né? É um valor alto, a chácara acho que é avaliada em 7, 8 milhões. E daí o valor venal, quando colocado na alíquota, é alto o IPTU mesmo. Mas, gente, é um valor, né, que precisa ser revisto, né? É uma coisa muito alta para um imóvel só. E é por isso que tem tanta gente revoltada com o IPTU. E nesses casos, obviamente, o prefeito precisa olhar. Ele precisa olhar. Vamos com calma nisso. Você não pode dar 5.000% de aumento. É muita coisa. É ou não é? É uma coisa que não é inimaginável. Muito bem, estamos recebendo o jovem Luiz Raul, da Fomento Paraná também, que sempre vem aqui fazer seus comentários no programa Militão e Militão. E nesse ano de 2018 está de volta. Como vai, Luiz Raul? Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos os amigos. Tudo ótimo, graças a Deus. Sempre uma alegria estar aqui, Marcelo. A Fomento Paraná não tem esse negócio de férias, né? Não, teve só um recesso de uma semana, né, entre o Natal e o Réveillon, mas já voltamos a toda a disposição dos empreendedores, dos empresários paranaenses, né? Desde o dia 3, o Fomento já está de portas abertas lá em Curitiba e através das parcerias, né, nas prefeituras, associações comerciais, em todo o interior, atendendo o empresário que já voltou ativa, né? É mais um ano de muita luta, né? Uma expectativa muito melhor esse ano, né? A economia, pelo menos no campo econômico, a expectativa é muito melhor. Claro que a expectativa sempre está suscetível a ser minada, né? Porque nós temos aí semana que vem o julgamento do Lula, nós temos logo depois a pauta da reforma da Previdência, que o mercado está empurrando, querendo que aprove, mas também do outro lado você tem uma diversidade de categorias que são contra a proposta, então vai ter um debate muito grande que pode afetar a expectativa econômica, que hoje é positiva. Aí depois você tem, nesse meio tempo tem o Carnaval, né? Aí depois tem uma Copa do Mundo e as eleições, né? Lula é candidato, não é? O Bolsonaro tem chance, não tem? Quem que é o candidato do centro que tem viabilidade? Tudo isso aí vai mexendo com a expectativa econômica, que pode ser lá no final do ano fechar abaixo ou acima, né? A gente espera que tudo ocorra bem, que o Lula vá para a cadeia, que não seja candidato, que tenha um candidato de centro competitivo, que o Brasil seja bem administrado e que a corrupção seja banida da administração pública do Brasil. E aí a economia vai crescer 3%, 4% se tiver a reforma tributária. Se não tiver feita a reforma tributária, vai continuar crescendo como a gente cresceu nos últimos anos, quando estava boa coisa, né? 2%, 3%, no máximo. E a Fomento, o que tem de bom para empresários, para profissionais liberais, inclusive para as prefeituras? As linhas de crédito que vão desde capital de giro, Marcelo, até investimento fixo, construção, reforma, compra de máquinas, compra de equipamentos, praticamente toda a necessidade que o empresário paranaense precisa para a tua empresa, Fomento pode financiar. E também, como você disse, no setor público, financiando os municípios. Aliás, no ano passado, nós fechamos um ano com R$210 milhões em novos contratos pela Fomento Paraná. Foi um recorde de toda a história da Fomento, mais um recorde que a gente bateu. Se a gente pegar a evolução, por exemplo, da carteira de crédito emprestado para o setor privado, ou seja, o dinheiro na mão dos empresários de 2010 a 2017, nós saímos em 2010 de R$17 milhões, fechamos o ano passado com perto de R$300 milhões, um crescimento de mais de 1.500%. Então é uma mudança completa numa instituição financeira de desenvolvimento do Estado do Paraná, que hoje é realmente uma ferramenta indutora do desenvolvimento econômico, de geração de emprego, geração de renda, porque não tem jeito. Se não mexer na economia, não sobra dinheiro para fazer o social, não sobra dinheiro para fazer educação,
não sobra dinheiro para segurança. Não tem milagre. É verdade. Tem que fazer o bolo crescer sempre. E para fazer o bolo crescer, você tem que fomentar a iniciativa privada, que é a grande investidora no Brasil. 90 e tantos % do investimento do Brasil vem da iniciativa privada e não do setor público. Que coisa, né? Vamos falar um pouco desse assunto polêmico aqui em Londrina, que é o aumento do IPTU. E você, naturalmente, tem conversado com muita gente sobre isso. O que você acha? Que consequências isso trará para a cidade, para a gestão do prefeito Marcelo Bellinati? Não, só eu acabei esquecendo de falar uma coisa importante da Fomento, que no ano passado, no final do ano, a gente assinou um convênio, aliás, um contrato com a ACIL, com a nossa Associação Comercial e Industrial de Londrina, onde a ACIL hoje é a correspondente da Fomento Paraná, aqui em Londrina, em toda a região que quiser, os empresários que quiserem acessar as linhas de crédito da Fomento, de R$20.01 até R$1,5 milhão. Opa! Isso tudo para facilitar o acesso ao crédito. Então hoje tem um ponto, uma pessoa lá na CIL, que pode fazer todo o trâmite das linhas de crédito da Fomento, de investimento, de giro, de inovação, enfim, as diversas linhas da Fomento Paraná à disposição do empresário da região. Com relação ao imposto, Marcelo, é um tema polêmico, né? Falar de tributação sempre é polêmico. É verdade. E falar do sistema tributário como um todo é difícil porque pouca gente compreende, né? O Brasil é tão complexo, é tão errado o nosso sistema tributário e a forma de dividir essa arrecadação entre os entes e de cobrar da população, que nem o próprio empresário, que é aquele que está no dia a dia pagando o tributo, sabe o que tem que pagar para os governos, né? Com relação à questão local, eu como economista, a gente estuda, Marcelo, logo nos primeiros semestres da Faculdade de Economia, uma teoria que se chama teoria de Laffer. Um economista, aonde ele coloca num gráfico, muito simples a teoria. Nesse eixo você tem a arrecadação e nesse eixo a alíquota. Conforme você aumenta a alíquota, chega no momento que você pode aumentar mais ainda a alíquota que a arrecadação vai cair, porque a curva é inelástica. Ou seja, não adianta querer tirar a última gota de sangue do contribuinte, que ele não vai dar, ele tem que sobreviver. Então, por vezes, o tiro sai pela culatra. E eu acho que é o que vai acontecer aqui. Com certeza, tem toda a discussão, aliás, não é dessa gestão, de tantas outras administrações, inclusive no ano retrasado, ano passado, foi exaustivamente discutida a questão da atualização da planta de valores de Londrina, que está há décadas sem ser atualizada, etc. Tudo isso, gente, tem imóvel que tem, sei lá, o triplo de área construída e ainda é cobrado como se tivesse com a construção de 20 anos atrás, 15 anos atrás. Só que é isso que eu coloquei, não adianta também a administração pública, do dia para a noite, achar que duplicar, triplicar a alíquota, e por vezes mais, né? Você citou um caso emblemático aqui, que foram 150 vezes, né, o valor cobrado no IPTU, que vai aumentar a arrecadação, porque não vai. A população não vai deixar de viver, não vai deixar de comprar remédio para poder encher o cofre da administração pública. É verdade. Então tem que ter um meio termo, tem que ter, tudo na vida tem que ter equilíbrio. Não adianta também ser 8 ou 80. Como você disse, estudar caso a caso, né? Acho que teve um erro grotesco aí na simulação. Eu acho que quem cuidou desse assunto comeu barriga, e quem paga o pato, além do prefeito, que está apanhando que nem cachorro sociais, sem dono, na rua mesmo. é o contribuinte, né, que recebeu um boleto e que, se não pagar, fica com o nome sujo. Se bem que tem gente já conseguindo liminar, né, na justiça. É importante lembrar que não é efeito para todo mundo. Tem que cada um entrar na justiça para cobrar o seu direito. É verdade. Um assunto que inclusive você abordou em uma das suas respostas, que é a questão da eleição. Vamos tratar da eleição no Paraná. E aí? Aliás, o Roberto Requião, ainda hoje, nas redes sociais, disse, não, o Requião confirma a candidatura ao governo do Paraná. Não é exatamente isso, né? Ele é um pré-candidato, ao mesmo tempo é um pré-candidato à reeleição no Senado, né? Uma vez um dos políticos mais tradicionais e exitosos do Paraná, que já está há muito tempo aí na carreira, vários mandatos de senador, me disse que
quem é candidato não fica propagando antes do tempo. Então, eu olho com muita cautela os nomes que já vão se colocando, porque tem muito disso, né? Você lança o nome, espera para ver o que acontece, né? Foi o que aconteceu com o Dória, aconteceu com o Luciano Huck, para ver se pega, né? Como a gente diz no popular, né? Se a população se anima. Hoje o cenário é de Osmar Dias, Cida Borghetti e Ratinho Júnior candidato a governo do estado. Só que são apenas conjecturas, porque se, por exemplo, o governador Beto Richa não sai do mandato para ser candidato ao Senado, se ele permanece a governador, acaba com o projeto do Ricardo Barros, da Cida Borghetti, candidata a governadora. É uma decisão importante do governador Beto Richa. Ele é ou não é candidato? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Ou mais, né? Porque vale o futuro da eleição estadual. E a segunda é o Álvaro Dias. Álvaro Dias é candidato a presidente ou pode ser candidato a governador? Para o Paraná seria fantástico ter um presidente da República paranaense. Acho que nunca tivemos isso. E seria fantástico para o paranaense, para o cidadão do Paraná. Mas se o Álvaro não conseguir atingir uma intenção de votos aí até meados do ano ou até um pouco antes, ele mantém a candidatura, alguém chama ele a vice, e se ele vier para o governo, muda também totalmente o cenário. Ele liderava as pesquisas, né? Então tem muita coisa por acontecer ainda. Uma coisa é fato, Londrina carece de representatividade. É verdade. Carece de representantes, principalmente em Curitiba. E em Brasília também precisamos de bons representantes. Obrigado, Luiz Raul, grande abraço. Obrigado, Marcelo, um ótimo ano a todo mundo, fique com Deus, um excelente restinho de ano, né? Ok, antes da gente ir para o intervalo, confira aí um pouco mais a Hashimitsu. O ateliê de delícias Hashimitsu é a melhor doceria de Londrina. Agora com 6 lojas espalhadas pela cidade, inclusive no Shopping Catuaí. E sempre com uma linha completa de produtos irresistíveis. Venha conferir. Já voltamos. Husker, a batata deliciosamente crocante. Husker. No centro de Londrina, no complexo comercial de maior sucesso, a Van. Leo Cosméticos e agora Cobase, o shopping do seu animal. É a maior rede pet shop do Brasil, com mais de 70 mega lojas, modernas, completas, diferenciadas. Cobase, venha conhecer, você vai se apaixonar. O momento mais gostoso do dia, pode ser a sua hora do almoço, sozinho ou com a família. Na Xinxin é delicioso. Vem, aqui sempre é feito na hora. Vem pra Xinxin, vem agora. Então avisa logo a galera, sabor aqui não tem fim. Cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Xinxin. Seu momento de sabor. A importância de dar valor à vida. É assim que a Londri Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados e atenção. Com equipe de profissionais altamente qualificada, a Londri Life oferece serviços em várias áreas da saúde para pacientes de todas as idades, como atendimento pós-operatório, hospitalar ou domiciliar, além de aluguel de materiais e de ambulância. Com carinho, atenção e confiança, a Londri Life é sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e de tranquilidade para a família. Husker, a batata deliciosamente crocante. E estamos de volta com o programa Militão e Militão. Agora, deixa eu falar sobre a rede Super Mufato, que é uma das maiores redes do Brasil.
é daqui, né, de Londrina, e está concorrendo a um prêmio nacional, é o Prêmio EBIT na categoria de e-commerce. Inclusive é um prêmio que as pessoas votam na internet, né, votam no link do prêmio abaixo. Exatamente na questão da loja mais querida, na categoria alimentos e bebidas, o Supremo Fato está concorrendo, né? Quinta maior rede do Brasil, é daqui de Londrina e hoje tem mais de 52 lojas, né? Inclusive entrando no estado de São Paulo, no interior do estado de São Paulo, com muita força, né? Já inaugurou algumas lojas lá e com projetos para mais lojas. Então, é bom quando empresas da cidade aqui, do interior do Paraná, empresas que são fortes em Londrina, conseguem ir adiante, né? Porque o que a gente tem assistido nos últimos anos é o contrário, empresas daqui sendo vendidas para empresas chinesas, norte-americanas e europeias. Você entendeu? Fique com a dica de inglês da FD English. Hi guys, I'm Fabiano and this is FDTV. Nós trazemos dicas de inglês bem práticas e sem blá blá blá. No assunto dos plurais em inglês, existem algumas palavras que não mudam no plural. A mais comum delas é a palavra you, que é você, ou pode ser vocês também. I like you pode ser eu gosto de você ou eu gosto de vocês. Muitos desses exemplos são relacionados à comida. Por exemplo, a palavra food. Foods não existe. Veja na lista outras palavras que também não existem na versão plural. Furniture, equipment, accommodation, information, knowledge, luggage, police, advice, series. Com a maioria delas, para indicar uma unidade, você usa a expressão a piece of antes da palavra. Veja os exemplos. I had a piece of salmon for dinner. I am only taking one piece of luggage. Quando não especificamos quantas unidades, nós usamos some. I need to find some information about this topic. I have some great news. Essa foi a dica de inglês com a FDTV. Está comigo no programa de hoje Arnoldo Bulli, né, o agropecuarista Arnoldo Bulli, diretor da Sociedade Rural do Paraná. Vamos bater um papo aqui nesse segundo bloco do programa Militão e Militão. Bulli, boa noite. Boa noite, Marcelo. Boa noite aos telespectadores. Estamos aí. Vamos falar um pouco sobre agronegócio. Você está com dados sobre a área agricultável no Brasil. Conta pra gente. Então, Marcelo, os organismos internacionais de defesa e amparo ao meio ambiente, né, diziam, né, que o Brasil era uma área que explorava muito a atividade agrícola, pecuária, né, e o agronegócio em geral. E a NASA divulgou, né, agora, ultimamente, os números, né? Antes estava em torno de 6,25% e agora foi atualizada. São 7,85%, Marcelo, por cento da área do Brasil voltada às atividades do agronegócio. Então, é uma informação, né, para rebater o que existia em relação a isso. O Brasil é um dos países que menos, né, faz esse, no caso aí, que difunde, né, o agronegócio em relação à sua área, né, legal, né, Marcelo? É 7,85%, uma área que, se você for fazer um comparativo aí com, vamos supor, a Alemanha na Europa, ali, em torno de 60% da área da Alemanha, ela é utilizada ali dentro da atividade do agronegócio. Aí compreende, né, estufas, empresas ali que são, né, que fazem fertilizantes, a parte pecuária, agrícola, né? Então dentro dessas informações aí, desses critérios aí que a NASA fez esse levantamento e divulgou isso pro Brasil, né, Marcelo? No entanto, as ONGs, etc., cada vez mais querem limitar, né, os produtores rurais de usarem as suas áreas, né? Se você deixar, daqui a pouco metade de uma propriedade rural não pode ser utilizada mais, porque eles querem isso, né? Exatamente, Marcelo. Isso aí é uma política retrógrada, tendo em vista que né, se você fizer um trabalho sustentável dentro da propriedade rural, né, vai de encontro aos critérios aí de manutenção, né, do equilíbrio ecológico. E é claro que o produtor rural é uma das pessoas que fazem isso. Ele alavanca e cria esse elo
de sustentabilidade dentro da atividade rural. Então, é temerário, até uma pessoa que vem de uma ONG, não tem critério, não tem informação, não tem conhecimento de fato sobre essa informação, esse tipo de informação. Então, quer dizer, compactua, né, faz um trabalho de denegrir a imagem, né, até do agronegócio, sendo que o agronegócio é a sustentabilidade do nosso país. Hoje o cidadão, a humanidade não vive sem um agronegócio, a verdade é essa. Até as pessoas, mas que são vegetarianas, elas precisam, né, do agronegócio, senão como que vai viver, né? Vai se alimentar, né? É verdade, não dá para plantar em casa. Exatamente, então é isso aí, o horticultor, né, o agricultor, são todos homens envolvidos, né, no agronegócio, né, no Brasil, né, Marcelo? Então, a luta hoje dos agropecuaristas é por mais autonomia, é isso? Exatamente. Na verdade, Marcelo, a autonomia, é claro que através dos governos, né, a gente sempre teve um grande relacionamento. Então depende muito do governante, do presidente da República, do governador, né, dos ministros, né, e também aqui, na relação estadual, dos municípios, dos prefeitos e vereadores, né, que atuam de uma maneira direta ao amparo dentro da legalidade, né, o princípio da legalidade. Então é isso que o produtor quer, não quer só autonomia, mas também a liberdade de trabalhar. É claro que seguindo as leis, né, que, né, o Código Florestal, a Constituição Federal determina, né, e claro que quem que é produtor rural hoje que trabalha, né, fora das condições legais, aí é difícil você ver. Então, quer dizer, inclusive dentro do critério de trabalho, né, tipo em fazenda e sítio, aí, o que o produtor faz é plantar, né, colher. É claro que existe a incidência também, que tem muita gente que fala assim, o produtor usa muito agrotóxico, mas veja bem, o agrotóxico dentro do critério, né, que daí tem as margens de segurança, né? Então, quer dizer, e quem determina isso, né, é a Anvisa. Então, se o produto for ilegal e não tiver as condições ideais, né, de ser trabalhado dentro da sua propriedade rural, né, o organismo ele vai tirar do mercado. Então, quer dizer, o produtor rural ele trabalha nisso. A não ser que for um produto, né, Marcelo, que é claro que toda cadeia profissional existe a pessoa que é legalista e não. Então, quer dizer, pode ter até uma pessoa que vende, né, faz um contrabando aí de insumo agrícola de fora do país, aí sim, aí é crime. Mas dentro dos organismos legais no Brasil, o produtor rural ele trabalha assim, de vento em popa com o que nós temos no Brasil, que é, né, autorizado aí pelos organismos, né, federais e estaduais, né, Marcelo? Vamos mudar um pouco do assunto, vamos para a política, né, nesse ano de eleições, né? E vamos falar um pouco do pré-candidato do Bolsonaro, que o Bruno inclusive conhece, né? Inclusive conhece o pessoal que está envolvido na campanha do Bolsonaro. E aí, o Bolsonaro começou já viajando esse ano, como é que é? Marcelo, ele fecha a agenda, né, anual e mostra, né, a pré-campanha dele é voltada sempre aos trabalhos atuais, né, o que ele está fazendo na Câmara Federal, e ele viaja, está viajando agora, inclusive, essa semana, e pontuamos também, é claro que a gente traz em primeira mão aqui no jornal do Oswaldo Militão, aqui, Militão e Militão, que o Bolsonaro vai estar em 2018 em Londrina de novo, novamente. Opa! Então, a gente está trazendo aí, né, juntamente lá com o nosso amigo Hélio Turquino, que é o sócio da Sociedade Rural do Paraná, é agropecuarista também, e está junto com a gente aí nessa vinda do deputado aqui para Londrina novamente. Então, Marcelo, o deputado tem várias situações em que ele pontua em relação à defesa do interesse da comunidade, da sociedade legalista, né? Então, ele está falando exatamente aquilo que o cidadão de bem quer ouvir,
E nunca, dentro da história política brasileira, um pré-candidato a presidente do Brasil colocou, né, situações assim tão pontuais que venham de encontro ao anseio social, né, que existe aí. Então, quer dizer, uma das coisas que hoje eu tenho experiência através dos conselhos de segurança, na área de segurança pública, um dos critérios é esse, é a legalidade. Ele quer derrubar, né, quer trazer para trás o desarmamento aí, que foi uma coisa que entrou no governo do PT para desarmar o cidadão de bem, né, mas em contrapartida o criminoso hoje está armado, está assaltando, está cometendo vários crimes e delitos aí, e o cidadão só olhando. Então, o Estatuto de Desarmamento é um ponto pacífico em relação a isso. Ele quer derrubar o Estatuto de Desarmamento e dar a arma àquele que tem, né, o equilíbrio, né, necessário, né, acompanhado pelos organismos federais. A Polícia Federal vai fiscalizar, Marcelo, essa liberação de arma para o cidadão de bem, né, a dona de casa que quiser ter a sua arma dentro da casa, até a dona de casa lá, a senhora que cozinha, né, que faz o trabalho de casa, vai ter essa condição de ter uma arma para a sua segurança, dentro da sua residência. É claro, se a pessoa quiser, né, Marcelo? E eu acho que isso aí o cidadão tem que escolher. Né? O Estado hoje não consegue mais fazer a segurança. A verdade é essa. Hoje, ontem a gente estava conversando com o pessoal do Jardim Sabará, aqui em Londrina, e o pessoal comentando que eles viraram reféns. E então é uma situação muito lastimável, Marcelo, e o Bolsonaro vem de encontro a isso, a esse anseio social, né, de defesa e amparo ao cidadão de bem. Obrigado, Arnoldo Bugi. Um abraço a todos aí, o Ricardo Calduro, nosso amigo lá, um abraço a você e todos aí, até o próximo programa. Boa noite para todos.